gente, na aula de hoje nós vamos fazer este modelo de casaquinho, olha, veja. Ele é feito com o pontinho cruzado, ele é modelo unissex, tanto serve para as meninas como para os meninos, né? Aqui eu fiz uma proposta mais feminina, porque eu coloquei botão de florzinha, mas se vocês forem fazer para menino, pode colocar um botão mais apropriado, mudar também a cor do fio aí, como preferir, né? O tamanho que eu fiz na aula, ele ficou, segundo as tabelas, ele veste crianças aí de 6 a 9 meses, porque ele ficou com 48 centímetros de contorno de peito, 27 centímetros de comprimento total e 25 centímetros de comprimento total da manguinha. Aqui, pessoal, tem um detalhe: se vocês forem fazer para os meninos, o abotoamento é ao contrário, tá? Aqui eu preguei o meu botãozinho do lado esquerdo e abotoei do lado direito. Se for para os meninos, você prega o botãozinho do lado direito e abotoa do lado esquerdo, ok? Eu usei o fio ABC Baby Kids da Círculo para esse trabalho. Ele vem com 430 metros neste novelo de 100 gramas e o tex é 232. Essa cor é a 1245 Canário. Eu usei um novelo e meio, gente, então vocês vão precisar de 2 novelos para fazer esse trabalho. Eu vou usar a agulha número 4 para fazer a golinha e número 3,5 para fazer o restante do meu trabalho. Ok, pessoal? E quando eu for fechar as manguinhas aqui, eu dou umas dicas para quem quiser fazer aí um tamanhinho maior, tá? Então, assistam a aula que vocês vão entender como pode aumentar. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 18 correntinhas. Faço agora mais uma correntinha. Essa correntinha que eu fiz, eu não trabalho nela, vou na próxima e vou fazer um ponto baixo. Vou percorrer essa carreira fazendo um ponto baixo para cada correntinha até o final, ficando no final da carreira com 18 pontos baixos. Completei aqui a minha primeira carreira em ponto baixo, faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Eu vou trabalhar somente em ponto baixo, só que a partir dessa carreira, nós vamos trabalhar na laçadinha de trás. Então, venho aqui no primeiro pontinho, pegando a laçada de trás e faço um ponto baixo. Vou para o próximo e vou repetir. Somente isso, um ponto baixo, pegando a laçada de trás e vou assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, o último ponto, eu não pego a laçada de trás. Eu pego as 2 laçadinhas normal do meu ponto, ok? E termino a minha carreira. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e agora só vou repetir. Venho no primeiro pontinho e vou começar a trabalhar em ponto baixo, pegando sempre a laçadinha de trás do meu ponto. Chegando novamente ao final da carreira e o último pontinho, eu vou pegar as 2 laçadinhas normal. Faço uma correntinha, viro e vou repetir. Essa correntinha é só para virar, tá, gente? Eu vou lá no primeiro pontinho, olha. E a repetição, gente, é somente essa. Em toda a carreira, agora, um ponto baixo, pegando a laçadinha de trás. Dessa maneira, eu vou fazer até eu completar um total de 62 carreiras, tá? Que é o número de pontos que eu preciso
para iniciar aqui a minha peça. Vejam, trabalhando com a agulha número 4, ela fica bem maleável, porque vai ser uma golinha dobrada, né? Então, ela tem que ficar bem soltinha, tá? E assim, gente, nós vamos percorrer até ficar com 62 carreiras. Lembrando, para quem não souber, que essa carreira em relevo é contada como uma carreira, e a que fica aqui mais embaixo, outra carreira, tá? Então, sempre vocês vão contar assim, olha, 1, 2, 3, 4, tá? Vamos fazer agora um total, então, de 62 carreiras. Olha, gente, terminei, então, minhas 62 carreiras. Aqui, pra mim, ficou com 32 centímetros. Eu fiz as 62 carreiras usando a agulha número 4. Agora, eu vou mudar para 3,5, onde eu vou fazer o restante do meu trabalho. Então, eu parei aqui. Eu vou fazer agora um ponto baixo em cada carreira, ficando com 62 pontos baixos. Subo uma correntinha. Olha, carreira que está mais alta, um ponto baixo, em todas as carreirinhas. A que está mais embaixo aqui é outra carreira, que está em relevinho outra. E a que está mais embaixo, outra carreira, tá? E assim nós vamos percorrer, então, até o final, ficando com 62 pontos baixos no final da carreira. Aqui nós vamos começar fazendo 5 pontos altos. Esses pontos altos vão ser os pontos de borda, tá? Então, eu vou subir aqui um ponto baixo e uma correntinha, meu primeiro ponto alto. Se você quiser, pode subir as suas 3 correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os meus pontos de borda, que nós já vamos fazer a borda aqui, sem precisar fazer casinha de botão, que nós vamos abotoar entre os pontos. Agora, vamos começar o pontinho. Eu vou pular um ponto, vou para o próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Então, eu pulei um ponto e fiz 2 pontos altos. Agora, eu dou uma laçadinha na agulha e volto lá naquele pontinho que eu pulei, olha. Pego o pontinho, deixo o fio bem solto, estico até a altura deste ponto e faço o meu ponto alto. Fizemos aqui um pontinho cruzado. Vou pular um ponto. Olha, gente, as iniciantes, prestem bem atenção. Este ponto parece que está livre, mas não está. Vejam, esse aqui foi onde eu fiz o segundo ponto alto. Então, esse eu não trabalho. Se você trabalhar nele, não dá certo o número de pontos, tá? Esse ponto aqui já está ocupado. Eu pulo o próximo, que está vazio. E vou fazer 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, dou uma laçada na agulha, volto lá no pontinho que eu pulei, estico a laçada e faço o meu ponto alto aqui cruzando, tá? Ficamos aqui com 2 pontos cruzados. Agora, eu vou fazer o meu primeiro cantinho, vou para o próximo ponto livre, não pulo nenhum. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo ponto. Nosso primeiro lequinho aqui dos aumentos. Ok? Vou pegar um marcador e vou marcar aqui onde está o meu aumento.
Essa parte vai ser a parte da frente. Agora, nós vamos fazer a manguinha. Na manguinha, nós vamos fazer 3 pontos desses cruzados, né? Então, eu começo normal. Para fazer o ponto cruzado, eu tenho que pular 1 e fazer 2 pontos altos. Então, vamos lá. 2 pontos altos. Agora, eu volto lá no pontinho que eu pulei, estico bem a minha laçada, cruzando e faço o ponto alto normal. Novamente, pulo 1, 2 pontos altos. Volto lá no pontinho que eu pulei, olha, cruzando, estico bem a laçadinha e faço o meu ponto alto. Vocês têm que esticar bem essa laçadinha, gente, senão o desenhinho fica repuxando, tá? E fica feio. Novamente, olha, esse ponto está ocupado, eu vou pular o próximo que está vazio e vou fazer 2 pontos altos, 1 em cada ponto. Agora, dou uma laçada na agulha, volto lá no pontinho que eu pulei, puxo a laçadinha, estico até a altura do outro ponto e vou fazer o meu ponto alto. Já ficamos aqui com 3 pontos cruzados. No próximo ponto, sem pular nenhum agora, eu vou fazer outro lequinho de aumento, que são 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto. O lequinho, trabalhamos todo ele no mesmo ponto. Vou colocar um marcador também para sinalizar aqui onde estão feitos nossos aumentos. Agora, aqui na parte das costas, vou começar a trabalhar o pontinho cruzado novamente e nós vamos fazer um total de 6 pontinhos aqui para a parte das costas. Então, vamos lá, pulo 1, faço 2 pontos altos, 1 em cada ponto. Dou uma laçadinha na agulha, volto no pontinho que eu pulei, estico aqui a minha laçada e faço meu ponto alto. Novamente, pulo 1, 2 pontos altos. Volto no pontinho que eu pulei e faço um ponto alto cruzando. Dessa maneira, nós vamos trabalhar até ficar com um total de 6 pontinhos cruzados. Vamos lá, então. Tenho aqui o meu leque de aumento, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos cruzados. Vou fazer o outro leque. Não pulo nenhum ponto, venho no próximo. E aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo pontinho. Vou colocar o meu marcador aqui no espaço de uma correntinha. Agora, fizemos a parte das costas, nós vamos fazer a outra manguinha. Então, nós vamos fazer 3 pontos cruzados na outra manguinha. Pulo 1, vou para o próximo. 2 pontos altos. Laçada na agulha, volto lá no pontinho que eu pulei, olha. Estico a minha laçadinha e faço o meu ponto alto. Esse ponto já está ocupado, vou no próximo livre, pulo ele, vou fazer 2 pontos altos. Prestem bem atenção nisso, tá, gente? Para não pegar o mesmo pontinho.
volto no ponto que eu pulei, estico aqui a minha laçadinha e faço meu ponto alto cruzando. Pulo 1, 2 pontos altos, volto no pontinho que eu pulei, puxo a laçada, estico e faço meu ponto alto. Já tenho 3 pontos cruzados, agora no próximo ponto, vou fazer aqui o último leque de aumento. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou colocar o meu marcador aqui no espaço de uma correntinha. E para a outra frente, nós vamos fazer 2 pontos cruzados, igual nós começamos aqui. Então, eu pulo um pontinho, vou fazer 2 pontos altos, laçada na agulha, venho no ponto que eu pulei, cruzando, estico a laçadinha e faço o meu ponto alto. Já fiz um ponto cruzado, vou fazer mais um. Pulo 1, 2 pontos altos, laçada na agulha, volto lá no ponto que eu pulei, estico bem a laçada e faço meu ponto alto aqui, cruzando. Fizemos 2. Agora, aqui eu tenho 5 pontinhos. Então, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto para encerrar a minha carreira. São os pontos de borda, né? Igual nós começamos. 4. E o último pontinho. 5 pontos de borda. A próxima carreira vai ser somente em ponto baixo. Então, eu venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Fiz os pontos baixos aqui nos pontos de borda. Se vocês tiverem medo de pular algum ponto, vão contando. Olha, no ponto cruzado, nós temos 3 pontos. Nós usamos 3 pontinhos, né? Então, vejam, olha. É um ponto baixo em cima de cada pontinho. Nós temos que fazer ponto baixo em todos os pontos. Aqui eu tenho mais 3 pontos também, olha, do ponto cruzado. Um ponto baixo em cada ponto. E aqui chegamos nos 2 pontos altos do leque. Trabalho também um ponto baixo em cada um deles. Então, vocês vejam que é somente em ponto baixo. Só precisa prestar atenção para não pular nenhum pontinho. Agora, eu entro dentro aqui do espaço, vou fazer o meu aumento em ponto baixo. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo dentro do espaço da correntinha. Venho aqui e marco o espaço das 2 correntinhas, que é onde eu vou fazer o meu aumento na próxima carreira. E agora é só continuar, olha, em ponto baixo, tenho os 2 pontos do leque, faço 2 pontos baixos, tenho os 3 pontos em cada motivo do ponto cruzado, no leque os 2 pontos, um ponto baixo em cada pontinho, gente. E toda vez que eu chegar no aumento, onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Somente isso, e dessa maneira vamos terminar toda a nossa carreira. Olha, estou chegando novamente no aumento, vamos fazer mais uma vez aqui juntas, para não ficar nenhuma dúvida, né?
Olha, os 2 pontos do leque, eu também trabalho em ponto baixo, não posso pular nenhum pontinho. Cheguei aqui, eu retiro o meu marcador e dentro do espaço onde estava o marcador, eu vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, tá? Coloco novamente o meu marcador para marcar sempre onde nós vamos fazer os aumentos. Então, dessa maneira, vamos terminar a carreira somente em pontinho baixo agora. Vamos lá, então. Terminei aqui a carreira de ponto baixo, vou virar o meu trabalho e vamos repetir aqui a primeira carreira. Estamos agora do lado direito e vamos fazer o ponto cruzado novamente. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas, né? Um ponto baixo e uma correntinha. Meu primeiro ponto alto, vou fazer sempre aqui de borda um total de 5 pontos altos. Fiz 5 pontos altos, vou repetir exatamente igual à primeira carreira. A repetição desse ponto vão ser somente essas 2 carreiras, do ponto cruzado e a do ponto baixo, só que automaticamente aqui vão saindo os aumentos, né? Então, vamos lá. Pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Laçada na agulha, volto no ponto que eu pulei, estico a laçadinha, cruzando, faço meu ponto alto. Pulo um ponto, 2 pontos altos. Estou repetindo tudo igualzinho. Agora, vocês já aprenderam a fazer o pontinho, né? Fica mais fácil. Fiz um ponto cruzado. Agora, vejam, eu tenho 3 pontos baixos aqui. Então, é neles que eu vou trabalhar. E como eu fico com 3, dá certinho para eu fazer outro motivo, né? Então, olha, eu pulo este, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Laçada na agulha e volto lá no pontinho que eu pulei. Estico a laçada, cruzando, faço o meu ponto alto. O que aconteceu aqui? Eu fiquei com 3 pontos cruzados, eu comecei com 2. Então, vocês vejam que vai aumentando, né? Porque nós usamos os pontos aqui do leque para fazer o nosso aumento. Agora, aqui dentro das correntinhas, eu vou fazer os 2 pontos altos, igual nós fizemos na primeira carreira, tudo igualzinho. Uma correntinha e 2 pontos altos. O ponto é muito fácil de repetir, gente. É o que eu falei para vocês. Vocês só precisam prestar atenção para não pular nenhum pontinho. Tá? E aqui agora vou continuar da mesma maneira, olha. Tenho o primeiro ponto aqui, eu pulo, vou para o próximo. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Volto lá no pontinho que eu pulei, cruzando, puxo a laçada, estico e faço aqui o meu ponto alto. E continuo dessa maneira, repetindo, até chegar lá ao próximo marcador. Olha, vim repetindo e vocês vejam que aqui, antes de chegar no marcador, eu tenho 3 pontinhos certinho. Sempre tem que ter 3. Então, eu pulo 1, vou fazer 2 pontos altos.
volto lá no pontinho que eu pulei. E cruzando, faço um ponto alto. Vejam, nós começamos com 3. Nessa carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tenho um aumento desse lado e um aumento desse, tá? Só aqui que aumenta um pontinho em cada carreira. E é somente isso, gente. Agora, eu vou aqui no espaço das duas correntinhas e vou trabalhar o meu leque. Como eu estou do lado direito, no aumento eu trabalho 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E do lado do avesso, que é em ponto baixo, é um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Ok, gente? E é somente essa repetição. E dessa maneira, nós vamos percorrer por um total de 9 carreiras, sempre repetindo a carreira dos pontos cruzados e a do ponto baixo. E depois eu volto para nós fazermos a carreira para fechar as manguinhas, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, fiz então 9 carreiras. Se você tiver dúvida, tem muita gente que tem dúvida do lado direito, onde você faz a primeira carreira do ponto cruzado, é o lado direito. Você põe um marcadorzinho aqui que você não vai se perder, tá? Então, vejam, dessa primeira carreira do ponto cruzado, eu contei 9, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contando com a carreirinha do ponto baixo, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira fechando a manga. Parei na carreira do ponto cruzado, vou fechar a manga na carreira do ponto baixo, que é o lado do avesso. E aqui, normalmente, vamos fazer ponto baixo em toda a carreira, até chegar ali ao primeiro marcador, tá? Somente pontinho baixo. Vejam, vim percorrendo em ponto baixo. Agora, aqui eu tenho os 2 pontos altos do leque. Aqui eu faço um ponto baixo em cada um dos 2 pontos. Fiquei com 2 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro do leque. O que aconteceu aqui? Eu preciso de 3 pontos sempre para fazer o meu pontinho, né? Então, aqui eu fiz nos 2 pontos um ponto baixo, 2, dentro do leque 3, e assim eu criei mais um motivo. Vou pular o espaço da minha manguinha. Vou aqui onde está o outro marcador. E aqui eu vou fazer um ponto baixo dentro do leque. Nos 2 pontos altos do leque, um ponto baixo em cada um, eu criei outro desenhinho aqui. 3 pontos desse lado, 3 desse, dá para eu fazer outro motivo do ponto cruzado. Se você quiser fazer ele um pouquinho maior, você pode fazer aqui os 3 pontos, faz 3 correntinhas e os 3 pontos, tá? Porque 3 correntinhas aqui de separação, você vai ter mais um motivo. O meu, como eu estou fazendo um tamanhinho menor, eu não preciso. E agora, olha, tenho sempre os 3 pontos aqui. Eu vou percorrer em ponto baixo até chegar lá na outra manguinha. E aí, eu volto para nós fecharmos juntas novamente, tá? Vamos lá, então. Agora, somente pontinho baixo
até o próximo marcador. Cheguei aqui novamente, olha, nos 2 pontos altos do leque, vou fazer um ponto baixo em cada ponto, fiz 2 pontos baixos, e aqui onde está o marcador, dentro do leque, um ponto baixo. Fiz aqui mais 3 pontinhos, onde eu vou fazer mais um desenhinho, tá? Agora, eu pulo todo o espaço da manguinha, venho aqui no próximo leque e vou fazer novamente um ponto baixo dentro do leque. Posso retirar aqui o meu marcador, agora não vou precisar mais. Aqui eu tenho os 2 pontos altos do leque, vejam. Faço um ponto baixo em cada um. E agora, vou percorrer somente em ponto baixo até o final da minha carreira. Olha, pessoal, manguinha fechada, o transpasse aqui, olha, feito, né? Onde nós vamos colocar os botões. Vou medir para vocês. Olha, eu estou aqui com uma medida de 24 centímetros de contorno de peito, tá? Você também pode fazer as 3 correntinhas. Se você fizer as 3 correntinhas de cada lado aí, ele já vai ficar um pouquinho maior. E se você aumentar mais 2 carreiras, ao invés de fazer 9 carreiras e depois fechar as mangas, você faz 11 carreiras e fecha a manga, ele já vai ficar um tamanhinho aí de 1 a 2 anos. Ok, gente? Com 11 carreiras e depois fecha a manga, pode fechar do mesmo jeito que eu fechei aqui, tá? Então, vamos lá continuar agora. Agora está mais fácil, não temos mais o aumento, então é só seguir normalmente o meu ponto. Estou aqui do lado direito, onde eu tenho que fazer o ponto cruzado, né? Então, aqui são 5 pontos altos de borda. Fiz aqui meus 5 pontos altos de borda, vou continuar o meu ponto normalmente como eu vinha fazendo. Pulo o primeiro ponto, vou para o próximo um ponto alto, no próximo outro ponto alto. Dou uma laçadinha na agulha, volto lá no ponto que eu pulei, cruzando, estico a minha laçada e faço meu ponto alto. Normalmente, pulo um, vocês vejam que está acompanhando o desenhinho do ponto sem problema nenhum, né? Se vocês não pularem nenhum pontinho, dá tudo certo. Olha, fiz 2 pontos altos, volto lá no ponto que eu pulei e faço um ponto alto cruzando, estico bem a laçadinha e faço meu ponto alto. Vamos percorrer assim até chegar ali embaixo do bracinho, onde eu fechei a manga. Vim percorrendo normalmente aqui, olha, fazendo desenhinho, e cheguei aqui, olha, onde eu fiz o fechamento da minha manguinha, os 3 pontos baixos. 2 em cima dos 2 pontos do leque e 1 aqui dentro. Então, como eu tenho 3 pontinhos aqui, eu vou fazer mais um desenho. Eu pulo 1, aqui faço um ponto alto,
No próximo ponto, outro ponto alto. Laçadinha na agulha, volto lá no ponto que eu pulei, puxo a laçada, estico e faço o meu ponto alto. Vejam que aqui eu criei mais um desenhinho, né? E aqui do mesmo jeito, olha, tenho os dois pontos altos que eu fiz aqui do leque e dentro do espaço do leque. Então, tenho 3 pontinhos baixos aqui. Eu pulo o primeiro, vou para o próximo. E vou fazer mais um desenhinho aqui do meu ponto. 2 pontos altos, volto aqui no pontinho que eu pulei e faço ponto alto cruzando. Ok, gente? Aqui nós ganhamos 2 motivinhos aqui que nós criamos quando fechamos a manga, tá? E dessa forma agora, gente, eu vou percorrer normalmente, só acompanhando o ponto. Vou até o final da carreira, fazendo 5 pontos de borda, volto em ponto baixo e vou repetir só essas 2 carreiras agora, pelo comprimento necessário, tá? Somente agora não temos mais o leque de aumento, é só fazer aqui onde nós fechamos a manguinha normalmente, olha o pontinho, igual, né? Porque ficamos com 3 pontos de um lado e 3 do outro, então eu consigo fazer 2 motivinhos aqui, onde eu fechei a minha manga. E continuar assim até o final da carreira, na próxima em ponto baixo, e vou repetir essas 2 carreiras aí, pelo comprimento necessário, e venho mostrar para vocês depois quantas carreiras eu fiz e qual é o próximo passo, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, eu fiz aqui então o comprimento do meu, agora nós vamos fazer uma barrinha. Eu vou medir para vocês. Até agora eu estou com 24 centímetros, agora eu vou fazer uma barrinha para terminar. Em número de carreiras, eu fiz 18 carreiras, contando a do ponto cruzado e a do ponto baixo, tá? Parei aqui na carreira do ponto baixo, vou virar o meu trabalho. E aqui nós vamos continuar fazendo os 5 pontos de borda. Estou fazendo aqui meus 5 pontos altos de borda. Esses nós vamos fazer até o final do casaquinho, ok, gente? Ó, fiz os 5 pontos de borda. Agora eu vou trabalhar um ponto em relevo pela frente e um por trás, pegando os pontos baixos. Então, onde eu fiz o último ponto de borda, eu começo a fazer o meu ponto em relevo. Vou fazer em relevo pela frente. Eu venho aqui, olha, onde eu fiz o último ponto, entro aqui com a minha agulha, pego o pontinho e saio no outro espaço. E faço um ponto em relevo pela frente. Agora, eu vou fazer um por trás. Eu sempre volto onde eu fiz o último pontinho, olha. Agora, eu vou fazer por trás, então, eu passo a minha agulha na frente do ponto e saio no outro espaço. Fiz um em relevo por trás, agora um em relevo pela frente. Vejam, tem esse espaço onde eu saí com o meu último ponto, eu volto nele, sempre abraçando o pontinho aqui, olha. E faço em relevo pela frente. Agora, por trás, eu tenho aqui o espacinho onde eu saí com o último ponto, eu volto e saio no outro espaço e faço um relevo por trás. Sempre assim, entrando com agulha, onde eu saí com o último ponto, abraçando o ponto e saindo no outro espaço. Vejam, olha, aqui eu saí com o último ponto, eu volto aqui e saio no outro espaço, abraçando o pontinho. Um em relevo
pela frente, olha, volto, um em relevo por trás. Aqui eu saí com o último ponto, eu volto nele, pego o pontinho, um em relevo pela frente. Volto aqui onde eu saí com o último ponto, um em relevo por trás. Volto onde eu saí com o último ponto e saio no outro espaço, um em relevo pela frente. Ok, gente? Somente isso. Nós vamos percorrer, então, em ponto relevo até o final. Lá no final da carreira, eu vou fazer os meus 5 pontos altos de borda normal. Vou fazer um total aí de umas 3 carreirinhas do ponto em relevo. Na próxima carreira, aqui é os 5 pontos altos normal de borda, e onde está em relevo pela frente, eu pego pela frente, onde está por trás, eu pego por trás. Nas próximas carreiras, eu só acompanho o ponto e pego normal. Olha, aqui está em relevo pela frente, eu vou pegar o ponto normal, não vou mais fazer igual eu fiz na carreira de ponto baixo, tá? Ó, aqui por trás, eu pego por trás normalmente. Pela frente, eu pego pela frente, abraçando o pontinho, normal, tá? Nós só vamos entrar e sair no outro ponto aqui, porque eu tenho o ponto baixo. Ok, gente? E dessa maneira, então, vamos percorrer e fazer as 3 carreirinhas para encerrar aqui a nossa barra do casaquinho. Vamos lá, então. Só essa primeira carreira, que eu tenho ponto baixo aqui, eu vou trabalhar o relevo dessa maneira, tá? Como eu já expliquei para vocês. Vamos lá, então. Olha, gente, então terminei as 3 carreiras da barrinha, sempre mantendo aqui os 5 pontos de borda, né? Já fiz uma manguinha e agora nós vamos fazer a outra manguinha juntas. Olha, gente, estou aqui na parte de trás do meu casaquinho e vim aqui naqueles 2 pontos altos do leque que nós fechamos a manga fazendo um ponto baixo, para formar 3 pontos, onde eu vou fazer outro desenho, tá? Então, vim aqui no primeiro ponto alto, olha, dos 2 pontos do leque, subo uma correntinha que eu vou fazer um ponto baixo. Posso até marcar esse ponto baixo aqui para saber o início da minha carreira, principalmente as iniciantes aí podem se atrapalhar, né? Então, eu fiz aqui um ponto baixo no primeiro ponto alto, um ponto baixo no segundo ponto alto e um ponto baixo no ponto baixo que nós fechamos a manguinha. Já fiquei com 3, já tenho um grupinho certinho aqui, né? E o que eu tenho aqui? Eu tenho o ponto baixo e os 2 pontos altos novamente, onde nós fechamos a manguinha. Então, eu faço um ponto baixo no ponto baixo e um ponto baixo em cada um dos 2 pontos altos. Ficamos com mais um grupinho de 3, onde eu vou trabalhar o meu motivo, olha. E agora, eu tenho os grupinhos aqui, onde nós fizemos o ponto cruzado. Ah, gente, um detalhe, eu mudei aqui para a agulha de número 3 para fazer a minha manguinha, tá? Para ela ficar um pouquinho mais ajustadinha. E agora, eu tenho aqui o grupinho de 3 pontos, né? A gente já sabe que precisa de 3 pontos para fazer o nosso desenho. Então, é só percorrer, olha, um ponto baixo em cada ponto dos 3, e vou percorrendo assim, sempre observando para não fazer mais pontos, nem menos pontos, porque aí não dá certo o nosso desenho.
Eu estou do lado direito e na manguinha eu vou trabalhar toda a minha manguinha pelo lado direito. Eu não vou virar para o avesso para fazer a carreira de ponto baixo, tá, gente? Porque aí facilita mais para vocês. Olha, fiz 1, 2, já estou prendendo meu fiozinho que ficou lá atrás para arrematar junto. 3. Venho aqui, olha, o próximo ponto cruzado eu tenho 3 pontos, então eu trabalho um ponto baixo em cada pontinho. Sempre vão observando isso, gente, para não dar problema de faltar ou sobrar algum ponto quando nós vamos fazer a carreira do ponto cruzado, né? Porque a gente precisa dos pontos múltiplos de 3 aí certinho. E assim vamos dar toda a volta na nossa manguinha. Cheguei aqui ao final, percorri toda a volta. Eu fiquei no final dessa carreira com 39 pontos baixos. E nós vamos ficar com 13 motivos dos pontos cruzados, tá? Agora, eu retiro aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, aqui na primeira correntinha. Quando eu comecei a carreira de ponto baixo, eu fiz uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Aqui, eu vou fazer da mesma forma, olha, eu faço uma correntinha, só para dar uma alturinha no ponto, e eu vou pular um pontinho no próximo, eu vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Dou uma laçadinha na agulha, volto lá no pontinho que eu pulei e vou fazer um ponto alto cruzando. Aqui a repetição é igual, tá, gente? Agora, eu pulo um pontinho, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei cruzando, aqui, fazendo o meu ponto alto. Um detalhe aqui, gente, para vocês saberem que vocês estão trabalhando sempre desenhinho em cima de desenhinho, vocês pulam um pontinho, o primeiro ponto alto, ele tem que ficar no ponto do meio desses 3 pontos aqui, olha. O primeiro ponto alto ficando aqui no meio, ele está certinho. Essa é mais uma dica, então, eu faço os 2 pontos altos, volto lá no ponto que eu pulei, cruzando, e faço o meu ponto alto. Vejam, está desenhinho em cima de desenhinho. E vejam que dá certinho, olha, pulo o próximo ponto, vou fazer o meu primeiro ponto alto. E o meu primeiro ponto alto, ele está bem na direção do pontinho do meio aqui, do desenhinho cruzado de baixo. Faço o segundo ponto alto, volto lá no pontinho que eu pulei e cruzo. Ok, gente? E dessa maneira, nós vamos percorrer por um total de 18 carreiras. A primeira carreira foi em ponto baixo, eu estou na segunda carreira, e depois eu vou repetir uma de ponto baixo e uma de ponto cruzado, por um total de 18 carreiras. E aí, eu volto para nós fazermos o ajuste para o punho, tá? Então, vamos lá agora, só repetindo a carreira dos pontos cruzados e do ponto baixo, né? Igual nós fizemos no casaquinho. Na próxima carreira, que é do ponto baixo, lembre que você tem que estar com 39 pontos baixos. Tá? Para ficar certinho, não pode pular nenhum, nem fazer pontinho a mais, porque quando você for fazer o ponto cruzado,
depois ele vai ficar desencontrado e não vai ficar certinho assim na mesma direção. Ok, gente? Então, vamos lá. Agora, repetir por 18 carreiras e eu volto com vocês. Olha, vejam, eu fiz aqui 18 carreiras, parei na carreira do ponto cruzado. Agora, eu vou fazer aqui, nessa carreira, uma diminuição. Estamos na carreira de número 19. Então, parei aqui, fechei com ponto baixíssimo, tenho 3 pontinhos, sempre fazendo de 3 em 3, né? Aqui eu vou subir 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou marcar aqui. Eu tenho 3 pontinhos aqui, eu vou fazer um ponto alto e uma diminuição em cada um dos 3. Então, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, tiro 2 laçadas e não termino. No próximo, um ponto alto, tiro 2 laçadas e não termino, tiro todas de uma vez. Nós ficamos aqui com 2 pontos, um ponto alto e uma diminuição. Vou aqui para o próximo grupinho dos 3 pontos. No primeiro ponto, um ponto alto normal. Tenho mais 2 pontos e aqui eu vou fazer uma diminuição. Então, eu tiro 2 laçadinhas do meu ponto, deixo na agulha, não termino. Vou para o próximo, tiro 2 e não termino. Agora, nos 3 pontos, nós ficamos com 2, né? Porque a diminuição conta somente como um ponto. Vou para o próximo grupinho e vou repetir. No primeiro ponto, um ponto alto normal, eu faço e termino. Nos outros 2, eu vou fazer uma diminuição. Tirando 2 laçadas, deixando na agulha. Tiro 2 e deixo na agulha e fecho todas de uma vez. Ok, gente? E dessa maneira, vamos completar toda a nossa carreira. Primeiro ponto, um ponto alto normal. E no segundo e terceiro ponto de cada grupinho, eu faço uma diminuição. Vamos lá, então. Chegando ao final da carreira, vou fechar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos começar a fazer o pontinho em relevo, para fazer uma barrinha. Aqui no primeiro ponto, eu passo a minha agulha atrás do ponto, faço um ponto baixo e subo uma correntinha, meu primeiro ponto em relevo. Eu vou fazer um em relevo pego pela frente e um por trás. Agora, no pontinho pego por trás, eu vou pegar a minha diminuição junta, né? Que aqui virou um pontinho. Então, eu passo a agulha aqui na frente do ponto, olha, e faço meu ponto pego por trás. A diminuição virou somente um ponto. O próximo ponto é normal, eu vou trabalhar em relevo pela frente. O próximo eu tenho a diminuição, é onde eu trabalho o relevo pego por trás, pegando toda a diminuição junta. Fazer mais uma vez, para não ficar dúvida. O ponto alto, eu vou trabalhar um ponto em relevo pela frente. E aqui eu tenho a diminuição, eu pego toda a diminuição e trabalho o ponto em relevo pego por trás. Essa repetição nós vamos fazer por toda a carreira. No final da carreira, nós vamos ficar com 26 pontos, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 2 carreiras só acompanhando o pontinho barra. Onde está pela frente, eu faço pela frente, onde está por trás, eu faço por trás. E assim vamos encerrar o nosso punho. Vou fazer um total de 3 carreiras. Estou na primeira e vou fazer essa e mais 2. Ok, gente?
somente isso para terminar aqui o punho da nossa manguinha. Vamos lá, então. Olha, gente, as duas manguinhas terminadas, né? Arrematei todos os meus fios, preguei os botões. Os botões a gente abotou aqui entre os pontos, tá? E ficou assim o nosso casaquinho terminado. Olha que gracinha que ele ficou. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.